Graça e paz, irmãos, bom dia! Estamos em mais um momento devocional, mais um momento de meditação da palavra de Deus. E estamos meditando sobre manter o foco na solução e não no problema. E para este dia de hoje estaremos lendo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 26, que nos diz o seguinte: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, mantendo o foco na solução e não no problema, é aonde você vai enfrentar, né? Isso é a questão de vencer o medo, pois às vezes nos deparamos com situações que o medo nos remete a nos tornarmos pessoas fracas. E a fraqueza, ela não nos deixa lutar. A fraqueza, ela desvia o nosso olhar, tira-nos de foco. Com a fraqueza, devido ao medo, você só consegue ver e olhar o tamanho do problema, de que isso nos deixa desesperados, deixa-nos sem saber para onde ir ou como encontrar a solução, porque ficamos tão focados no problema que ele se torna gigantesco diante de nós. Pois bem, acabamos de ler aqui este versículo de 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, aonde se levantou ali um gigante, um homem experimentado em guerra, acostumado a matar. O seu porte físico era de assombrar. E ele estava afrontando o exército do povo de Israel, do povo de Deus. E os soldados israelitas todos ficaram temerosos, todos tiveram medo daquele gigante, ao ponto que todos os dias, quando aquele gigante vinha e perguntava se não havia um homem, se não havia um guerreiro à sua altura para lutar com ele, os soldados israelitas ficavam tremendo, ficavam temerosos, sem saber o que fazer, como vencer o exército filisteu por causa daquele gigante. Era um exército, mas os soldados israelitas só olhavam para o tamanho daquele gigante. Um certo dia, Davi, um garoto franzino, desce até onde está acontecendo a batalha. E ali ele foi ver como é que estava a situação dos seus irmãos para trazer notícia a seu pai. E quando Davi está ali conversando com eles, aparece o gigante Golias, afrontando o povo de Israel. Davi, quando vê aquilo, ele não é tomado pelo medo. Davi, ele não se sente fraco diante de Golias. Davi é tomado por uma confiança em Deus. Davi é tomado pela coragem de enfrentar qualquer situação. E ali, Davi, olhando e vendo a afronta daquele gigante, que ele, a partir daquele momento, chama Golias de incircunciso, ele decide ir adiante e destruir aquele gigante. Claro que os soldados de Israel, que os homens experimentados em guerra, talvez pensou até que Davi estava delirando, né? Eles sabiam que pelo porte físico de Davi, ele não teria condições de enfrentar aquele gigante, mas eles não observaram que Davi estava olhando para a solução e não para o problema. Que os olhos de Davi estavam fixos na pessoa bendita de Deus, queria destruir aquele gigante e não olhando para o tamanho de Golias. Que Deus nos ajude cada vez mais ao enfrentarmos os gigantes que aparecem em nossas vidas, não pararmos
não sendo detido com os nossos medos ou com a nossa fraqueza. Que antes Deus nos dê força, coragem e fé para enfrentar seja e qualquer situação para a glória de Deus. Davi enfrentou o gigante Golias e ele vence aquele gigante pela fé e pela confiança que ele tem em Deus. Porque Davi focou na solução e não no problema. Queridos, nesse próximo sábado, 9º encontro de jovens e adolescentes, você é o nosso convidado especial para estar conosco. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo à noite, estaremos encerrando o 9º encontro de jovens e adolescentes. Mas lembre-se, amados, diante de toda e qualquer situação, não tenha medo. Enfrente, confie em Deus.